Seja exemplo. É interessante que eu ouço muito falar sobre isso. Esse é um princípio fundamental, é básico da liderança. O que é ser exemplo? Ser exemplo é você fazer o que você pede. É você ir aonde você designou alguém para ir. É você ter a atitude que você pede para as outras pessoas. Você vai conseguir ser exemplo o tempo todo? De jeito nenhum. Por quê? Porque você também está evoluindo. Então não exija que você seja exemplo o tempo inteiro. Você não vai conseguir ser exemplo o tempo todo. Em algum momento você vai falhar. Em algum momento você não vai dar exemplo completo naquilo. Mas você pode se treinar e se especializar em alguma área específica que você ama muito, que você tem uma alta performance naquela área. E nessa área você pode se tornar um grande exemplo, mesmo tendo falhas. Por quê? Porque quando você tem uma alta performance nessa área, o que acontece? Mesmo as suas falhas se tornam ridículas em relação ao que realmente você representa como exemplo. Então, é como se tornasse as suas falhas um pouco imperceptíveis. Então, é muito interessante pensar sobre isso. Antes de designar alguém para fazer, eu te pergunto, você já fez? Talvez a sua equipe hoje, eu aprendi isso muito na liderança. Eu cuidei de muitas empresas e várias instituições filantrópicas. Eu sempre tive esse cuidado. Desde 2003 eu cuido, né, de uma obra missionária. E o que eu observei nesses anos todos? Que tudo aquilo que eu fazia, as pessoas aceitavam fazer na minha liderança. Mas aquilo que eu não fazia, por mais que eu insistisse, por mais que eu treinasse as pessoas para fazer, se eu não fazia, elas não faziam. Por quê? Porque a liderança ela é exercida de uma forma muito plena com exemplo. Então, pense, qual é o exemplo que você precisa dar para que a sua equipe ou para que a sua família comece a fazer aquilo que você pede? É o famoso faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Isso não funciona em liderança. E ser pai é ser líder. Ser marido é ser líder. Ser empresário é ser líder. Então, liderança você está assumindo em qualquer lugar. Ser um membro de uma família é assumir uma liderança. Então, qualquer lugar que você estiver, você está assumindo uma liderança. E você só vai ter resultado positivo nessa liderança se você fizer primeiro. E eu te pergunto, o que está faltando você fazer primeiro para que as outras pessoas sigam você? O que você não fez ainda que fez com que as pessoas ainda não te seguissem? Se você quer seguidores, seja exemplo em alguma área. E eu procuro me desenvolver na arte do pensar. Eu quero pensar rápido, eu quero conhecer, eu quero aprender o que está faltando. Se existe alguma coisa que está faltando na minha vida é porque eu não aprendi ainda. Então eu tenho esse objetivo, eu tenho essa meta de aprender. Eu preciso suprir, eu preciso preencher esse espaço. Né? Existe uma lei no universo que chama a lei da completabilidade do universo. Não sei se é mais ou menos isso. Ou seja, o universo se completa. Tudo que falta precisa ser completado. E eu preciso aprender. O que eu preciso aprender da vida, do universo, de Deus? O que eu preciso aprender para que eu complete isso? Então, uma das coisas que eu aprendi é que eu preciso fazer primeiro. Ser exemplo é fazer primeiro. É ir na frente. É você ir lá e testar. E depois você pede o pessoal para ir. Mas aquilo que você não faz, não exija dos outros. Porque vai ficar muito raso o seu pedido. Por que as pessoas muitas vezes não nos escutam? Porque eles olham para nós e falam, ele não fez, por que eu vou fazer? Nem ele fez, por que eu vou pagar o preço? Por que eu vou me dispor? É muito importante isso. Ser exemplo é a regra número 1 da liderança. Então, quando for exigir algo, exija algo que você já tenha feito. Aí você pode dar opinião, aí você pode dirigir para que a pessoa... você pode motivar a pessoa para fazer, por quê? Porque você já foi lá, você já testou, sabe como é que funciona, sabe os prós e os contras, e isso vai trazer o resultado que você espera. Grande abraço, eu sou Fernando, sou coach, desenvolvo pessoas há muitos anos para que tenham uma vida de resultado, uma vida de alto desempenho. E tudo que eu estou compartilhando com você, eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu quero só que o Senhor me recorde tudo aquilo que eu aprendi na minha vida. Eu tirei esse momento para compartilhar tudo que eu aprendi, que eu desenvolvi de experiência na minha vida, para que seja útil para você. E se fizer sentido, compartilhe.
no máximo de pessoas que você conseguir. Isso será muito proveitoso. Grande abraço.